aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Que neste momento vamos todos juntos começar a oração e adoração ao Senhor. Declarar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E neste momento, feche os seus olhos, você e o Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor neste lugar, aí onde mesmo você está. Eleve aos céus a sua adoração a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, nossas vidas no altar. Venha receber, Pai, a nossa adoração, nosso louvor que é para Ti, Jesus. Oh, Senhor, nos rendemos, Pai, aos Teus pés. Vem, Senhor, porque a nossa esperança, Senhor, é que o Senhor Jesus venha nos buscar e que com Ele iremos morar lá no céu. Aleluias, glória a Deus. Ah,
Obrigada, Senhor. Oh, Senhor querido, maravilhoso Pai. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, mas que haja frutos na vide. Eu me alegrarei com o Senhor Jesus. Aleluias. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Seja dada a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos louvando a Deus. Primeiro domingo do mês de abril, domingo de Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, né? Hoje se comemora a ressurreição de Jesus, que Jesus foi entregue à morte na sexta-feira, né? E no domingo ele ressuscita, e essa está a nossa vitória, porque Jesus venceu a morte. Então Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem para entrar no reino dos céus. Jesus é aquele que ressuscitou e está assentado à direita de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então que você possa ter festejado hoje, no dia de hoje, e nesta noite ouvindo a palavra, louvando a Deus, você possa ter agradecido a Deus, porque Ele nos deu o presente maior, que foi o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ressuscitou, glória a Deus, né? Jesus está vivo. Quando as mulheres vão ao túmulo, elas encontram o túmulo vazio, porque o túmulo não segurou Jesus. Glória a Deus, Ele tinha ressuscitado, e essa é a nossa vitória. Esta é a vitória daquele que serve a Ele, que anda com Ele, que vive para Ele. Ressuscitar, nós também vamos ressuscitar, como Ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, diz a Bíblia, né? Então Ele ressuscitou, e nesta Páscoa nós somos gratos a Deus. Passagem, a nossa comemoração, não é simplesmente com comida, né? Nem com bebida. A nossa festa ao Senhor, de agradecimento a Deus. Fazemos uma festa de louvor ao Senhor, pela vitória que Ele nos deu, para aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem vida eterna. Então espero que você tenha tido um domingo excelente, junto com a família, comemorando a sua Páscoa, que é Jesus, a nossa Páscoa, que é Jesus. Jesus é a nossa passagem para a eternidade. Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem vida eterna. É uma vida que é interminável. Então nós somos gratos a Deus, porque Ele pagou o preço. Jesus levou sobre Ele aquela cruz, Jesus levou sobre Ele os nossos pecados, Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo, e nós podemos crer no amanhã, como diz aquele cântico, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Pode crer no amanhã, meus irmãos, porque Jesus está vivo, e nós também estaremos, se continuarmos firmes e constante, como diz a palavra, na presença dEle. Então que esse domingo tenha sido um domingo festivo, um domingo de louvor, na sua casa, com a sua família, de agradecimento a Deus, não é? Porque Ele nos deu vitória, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Jesus está vivo, glória a Deus. Nesta noite, como nós fazemos todos os primeiros domingos do mês, nós vamos estar orando pelos irmãos que nasceram no mês de abril, pelos irmãos que também subiram ao altar e fizeram votos de unidade no casamento. Que a bênção de Deus continue sobre
as nossas vidas. Então eu quero orar nesta noite, no nome de Jesus, nesse culto da família, onde a família se reúne para glorificar o nome do Senhor. E esta noite muito mais ainda, porque Jesus ressuscitou. O inferno deve ter tremido quando souberam dessa notícia. Os demônios devem ter sido abalados quando souberam dessa notícia, que a morte não o segurou, que o túmulo não o segurou, que o seu corpo não viu corrupção. Ele está sentado à direita de Deus. Ele está lá intercedendo, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Que esse advogado chamado Jesus, que esse Salvador chamado Jesus, que esse Jesus que vive, possa estar na sua vida nesta noite, estar na sua casa nesta noite, estar na sua família nesta noite. Nós possamos adorá-lo e ser agradecido a Ele pela vitória que Ele obteve sobre a morte. Ele venceu a morte e vai dar essa vitória para todo aquele que se entregar a Ele, servir a Ele e andar na presença dEle. Então vamos orar em favor dos irmãos que nasceram e se casaram no mês de abril. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesse primeiro domingo do mês de abril, nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida dos meus irmãos que completam mais um ano na tua presença. Meus irmãos que nasceram no mês de abril, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor fortaleça no teu poder. Somos gratos pela vida deles, porque estão comemorando mais um ano de vida na tua presença, na tua casa, te servindo, te adorando, feliz, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Então eu os entrego nas tuas mãos, dê a eles saúde, cobre no teu sangue, guarda-os do mal, guarda-os do perigo, das trevas, que eles não venham se afastar de ti, mas eles continuem na tua presença, te servindo em espírito e em verdade. Ó Pai amado, fortaleça no teu poder, dê vitória aos meus irmãos, guarda as suas vidas e derrama sobre eles a tua paz. Também quero orar em favor dos irmãos que foram ao altar e fizeram votos diante de ti em aliança, de viveres juntos através da aliança do casamento. E o Senhor esteve presente, como diz a tua palavra, que o Senhor é a testemunha desse casamento. Então que a tua graça permaneça sobre a vida desses irmãos, na vida desse homem, na vida dessa mulher, que hoje já tem famílias formadas. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor renove o amor, a fidelidade e a verdade em suas vidas, dando a eles saúde e os protegendo e os guardando de todo mal. Que a tua graça permaneça sobre esses casais, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar os aniversariantes, que a graça de Deus permaneça sobre a vida de cada um de nós. Vou orar também para os irmãos que trabalham por conta própria. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Eu sei que Ele está cuidando de você e vai continuar cuidando, né? Dando estratégias nesses dias terríveis, né? Desse fecha e abre, os irmãos que não podem trabalhar, que trabalham por conta própria, mas vou estar orando para que não falte nada na sua casa, que o Senhor supra as suas necessidades. Nós temos ministrado e falado neste ano que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que esse Senhor que é o nosso pastor, significa que Ele cuida de nós, que Ele nos leva a águas tranquilas, que Ele refrigera a alma, que Ele nos sustenta, que Ele nos fortalece. Então eu quero orar para que a mão do Senhor seja sobre vocês no mês de abril, e que Deus abra a mente dos nossos governantes que estão perdidos nessa situação,
mas eu quero orar pedindo que nada venha faltar para os irmãos, que os irmãos possam ser tocados pela mão do Senhor, e o Senhor possa abençoar suas vidas nesses dias terríveis. Mas como nós falamos que o Senhor é o nosso pastor, e Ele tem cuidado de nós, Ele vai cuidar do irmão. É lógico que você não vai cruzar os braços, ficar esperando, né? A gente vai à luta, e Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, dias maus, mas Senhor, precisamos de Ti. Meus irmãos que trabalham por conta própria, uns são costureiros, outros cabeleireiros, Senhor, outros trabalham em vendas, outros, Senhor, pedreiros, costureiros, Senhor, põe Tuas mãos, faz um milagre, precisamos de Ti, Senhor, Tu és o nosso pastor. Então, Senhor, que o Senhor conduza a vida deste irmão, desta irmã. Senhor, eles têm que pagar aluguel de salão, têm que pagar contas, têm que pagar impostos, porque isso não foi tirado. E eu quero pedir no nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, que eles não venham se desesperar, nem faltar nada, porque eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Nós cremos no Senhor. Derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, faz cair por terra toda a barreira do inferno, no nome de Jesus. Também quero entregar aqueles que estão desempregados. Senhor, abre a porta do emprego, Senhor. Abre a porta do emprego, abre a porta de emprego para esses irmãos. Tenha misericórdia, tem compaixão dos Teus filhos. Eu oro no nome de Jesus, eu oro em favor daqueles que estão trabalhando. Senhor, põe Tuas mãos nas empresas onde eles trabalham. Cuida, Senhor, desses empresários. Senhor, que não venha faltar nada também para os meus irmãos. Põe Tuas mãos, faz cair toda a barreira, toda a estratégia maligna do inferno que tem se levantado para barrar, para minar a esperança e a fé do povo brasileiro. Põe Tuas mãos, Senhor, vem repreender as trevas, vem repreender esse espírito de miséria, esse espírito maligno, esse espírito que tem barrado vidas e procurado destruir vidas, mas o sangue de Jesus tem poder. Põe Tuas mãos e abre as portas, então que os meus irmãos que estão empregados, continuem empregados e sendo abençoados, Senhor. Abençoa. Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és um Deus que nos faz prosperar em dias maus, como o Senhor fez com Isaac, que semeou, Senhor, em dias de fome, em dias que, Senhor, a terra não dava o seu fruto, e o Senhor ajudou o Teu servo, esteve com o Teu servo. Então, Senhor, venha estar com meus irmãos neste mês de abril, venha entrar com providência, venha abrir as portas e haja prosperidade. Senhor, que não falte o pão na sua mesa, em nome de Jesus, supre a necessidade dos Teus filhos, guarda os Teus filhos, proteja os Teus filhos e os livra do mal. E, Senhor, abençoe, abre as portas para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós cremos, eu creio em milagre, tenho orado, Senhor, todos esses primeiros domingos de cada ano e de cada mês que nós passamos nesse lugar. Pai, o Senhor tem feito coisas gloriosas, o Senhor não tem deixado faltar nada para os Teus filhos, esse mês não será diferente. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando um espírito de morte sobre essa nação e em toda a terra, mas, Senhor, entra com providência, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Entra nesta noite, Senhor, com providência. Abre as portas, prepara, Senhor, tudo que os Teus filhos precisam. A Tua palavra diz assim, a Tua palavra não mente, a Tua palavra não falha.
temos o teu cuidado. Então, Senhor, que a tua mão seja sobre cada vida e o Senhor sustente e abra as portas para a tua glória. É o pedido da minha alma nesta noite, em favor dos meus irmãos, em favor das minhas irmãs, em favor dessas famílias, para a tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vivendo, irmãos, dias que nós precisamos colocar, a Bíblia fala a respeito disso, que o justo viverá da fé. E nós estamos vivendo dias que vamos ter que viver por fé, confiando em Deus, que Deus não vai nos abandonar, que Ele não vai nos deixar, que ele não é mercenário, né? O mercenário é que foge e deixa as suas ovelhas, mas ele vai cuidar das suas ovelhas, vai preparar meios para conduzir as suas ovelhas. Deus sempre cuidou do seu povo, em todas as épocas, em todas as situações. Deus sempre cuidou dos seus filhos. Deus vai cuidar de você. Pode acreditar nisso, pode crer nisso. Ele tem cuidado de nós. Eu quero nesta noite voltar um texto sagrado que eu ministrei aqui no primeiro dia, no segundo dia, né? Já que começamos a nossa campanha no dia 2 de janeiro, nesse 2021, quando nós falamos a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14, que é tão falado, ele é tão dito, e eu estava pensando dentro desta palavra nesses dias, ontem pensando, enquanto os irmãos colocavam textos bíblicos para fortalecimento dos irmãos aí na internet, eu estava pensando a respeito disso. Salomão, ele entra no templo, ele termina de construir o templo, e ele vai orar, ele vai conversar com Deus, ele vai falar a respeito de Deus, para Deus atender a sua oração, na necessidade dele, quando eles entrassem naquele templo, quando ele chegasse diante daquele altar. Pai, ele está falando contigo na oração, e ele está dedicando a dedicação do templo, ele está orando, ele está falando contigo, e eu estava meditando nesse capítulo 7, né? Que o Senhor, quando ele está orando, ele diz que, no capítulo 7, que quando ele termina de orar, o Senhor desceu fogo dos céus naquele lugar, né? E consumiu o holocausto, ele ofereceu o sacrifício, o Senhor se agradou, e a sua glória encheu aquela casa, né? E os sacerdotes não podiam entrar ali na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O Senhor estava presente naquele lugar, e Salomão ora. E agora o Senhor responde nesse verso 14 que nós pregamos, que nós falamos. O Senhor responde à oração de Salomão, né? A resposta vem para ele, mas essa mensagem é para o povo de Deus. Quando nós meditarmos na palavra de Deus, nós devemos ver para quem é aquela mensagem. Para quem é aquela palavra? Sabe, nós temos ouvido nesses últimos dias tanta coisa, tanta conversa, tanta profecia, e sabe, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado, e às vezes uns pegam o posto, vai levando aquilo para frente, e sem ter discernimento, e de repente não acontece nada do que foi dito. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite: quando Deus fala, Deus cumpre, Deus não mente, Deus é verdade, verdade que liberta, Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que dá vida, Deus é aquele que traz esperança, Deus é aquele que fala, que tudo acontece como ele fala, da maneira que ele disse, da maneira que ele está descrevendo as situações. E Salomão, ele entra na casa de Deus, e agora ele faz ele clama, ele
suplica ao Senhor, ele busca ao Senhor, né? Você quando lê o capítulo 7, você vê que ele está aqui dedicando agora, oferecendo holocausto, oferecendo sacrifício ao Senhor, ele está ali adorando com os levitas, os sacerdotes, estão todos sendo agradecidos a Deus, porque eles terminaram o templo, agora eles têm um local para entrar e adorar a Deus, e o rei de Israel está orando, o rei de Israel está falando com Deus, o rei de Israel, ele chega na presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus aparece para ele em sonho, e Deus dá uma resposta das suas orações, a preocupação de Salomão. Deixa eu perguntar para o senhor e a senhora nesta noite, qual é a sua preocupação? Ou qual é a sua ocupação diante de Deus? Nós devemos colocar as nossas preocupações diante do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, segundo Jesus, e falar com o Pai que está em secreto. Esse é o momento de nós orarmos, esse não é momento de murmurar, esse não é momento de correr para um lado e para o outro, é momento de nós buscarmos ao Senhor, como diz Jeremias, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu estava meditando nesta palavra, né? E Salomão diz que Deus aparece a ele e diz: ô Salomão, deixa eu dizer algo para você, eu ouvi a tua oração. Como é bom saber que Deus ouve a nossa oração. Deus respondeu para ele e falou: eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim esse lugar. Sabe, deixa eu dizer algo para você nesta noite. A Bíblia diz que foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. E Ele está falando aqui para Salomão que Ele escolheu aquele lugar como lugar de casa de sacrifício. Sabe, como lugar de casa de sacrifício. Ele aparece a Salomão no verso 11, no verso 12 ele continua falando, ele continua dizendo, à noite ele aparece, ele diz assim: eu ouvi a tua oração, eu escolhi esse lugar. Deixa eu dizer algo, Deus te escolheu para você adorá-lo, te escolheu para você servi-lo, te escolheu para você buscar a Ele, te escolheu para você interceder pelas nações, te escolheu para você ser um intercessor, sabe? A oração salva vidas, transforma as vidas. Pode ser que você não pode ir naquele lugar, mas Deus tem pessoas preparadas, e você orando, e Deus vai fazer a obra, Deus completará a obra na vida daqueles que clamam. E ele diz, e ele começa a falar com Salomão: se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, aleluia. Deixa eu dizer algo para você, eles precisavam de chuva, o povo de Israel precisava de chuva porque eles eram agricultores, sem chuva não podia ter plantação, não podia ter fruto, e se tiver fruto não podia ter o mantimento, eles não podiam ter o alimento, mas Deus está falando para Salomão: como eu escolhi esse lugar para habitar, como eu escolhi esse lugar para atender a oração, então se eu cerrar os céus, Deus está falando com o povo dele. Esta mensagem do capítulo 7, queridos, não é para o mundo, é para você que serve a Deus, é para eu, é para nós, somos a igreja hoje, a igreja do Senhor. Deus aqui estava falando com Israel, e nós fomos chamados e escolhidos por Ele, e Ele está dizendo para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, eles precisavam de chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Ele está dizendo, olha o que é que nós estamos passando hoje. Ele ainda não fechou os céus, os gafanhotos que estavam surgindo ano passado não chegaram até aqui, eles ficaram lá para o lado da Argentina, depois desapareceu. Da mesma maneira que eles vieram, não se fala mais em gafanhoto, está se falando só de uma praga. Ele está falando a respeito: se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ele está falando que para o povo dele, e se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra aqui é para eu, para nós, é para você, é para os cristãos, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus. Ele está falando, se eu fizer isso, se eu permitir que isso aconteça, então Deus dá uma resposta para Salomão, Deus responde a oração. Essa oração aqui, ele está falando sobre uma oração de arrependimento, é feita uma oração de arrependimento, ela é feita com humildade, sabe para quê? Para que Deus venha essa oração feita com humildade, essa oração feita com arrependimento, Deus pode curar qualquer praga, Deus pode fazer cair as chuvas, sabe? O Senhor está no meio de nós. Jesus disse que estava conosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, nós estamos vendo essa situação nesta nação e em toda a terra. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está no meio do seu povo. Eu estou repetindo, o Senhor está no meio do seu povo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não tire os olhos do Senhor. Não se apavore com o vento, né? Como Pedro estava caminhando de encontro a Jesus, ele andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve problema nenhum. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai continuar firme. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai esfriar na fé. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai desanimar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai cair, você não vai desfalecer. Mas de repente Pedro, ele tira os olhos, ele sentiu o vento. Nós estamos sentindo o vento de uma praga que vem, está levando tantas pessoas, estão ceifando tantas vidas, e de repente nós começamos a olhar para isso. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, comece a olhar para o Senhor. Esta palavra é para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo teu nome, o nome dele, nós chamamos o nome do Senhor, o Senhor Yahvé, o Senhor Criador do céu e da terra, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus justo, o Deus tremendo, o Deus glorioso, o Senhor que é o nosso pastor, que cuida de nós, que nesta noite eu e você possa buscar a Ele, fazendo uma oração de arrependimento. A igreja de Deus precisa se arrepender, a igreja de Deus precisa entender que é um Deus glorioso, poderoso, e está pronto para atender a oração, mas a igreja precisa voltar-se para Ele, a igreja precisa orar com humildade, porque Ele tem poder para curar qualquer praga, qualquer peste, qualquer maldição. Ele é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. É o Senhor que disse isso, né? Ele está no meio de nós. Quando ele fala lá no livro de Jeremias, no capítulo 14, verso 9, o Senhor está no meio de nós e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandone, Jeremias está falando, mas o povo de Israel precisava pôr-se em movimento, sabe, inspirador. Pelo arrependimento, ele tinha que buscar o rosto de Deus. Essa é hora de buscar a Deus. Esse momento é momento de você dobrar o seu joelho na sua casa. Não podemos estar nos templos, porque estamos proibidos no sentido de aglomeração, porque se você quiser vir orar, a porta está aberta para você orar. Não é errado você orar, não é errado você clamar ao Senhor, mas já que você não pode vir, talvez esteja um pouco distante, clame ao Senhor aí na sua casa. Deus vai responder a oração. Nós temos que nos arrepender, nós temos que voltar-se para Deus, sabe? O povo de Deus estava acostumado num oba-oba, sabe? Estava levando de qualquer jeito, de qualquer forma, e a palavra está dizendo que nós precisamos clamar, que nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos perdoar o irmão, sabe? Nós precisamos parar desse julgamento, de ficar apontando os dedos sobre um, sobre outro, aquele. Nós temos, é momento de nós olharmos cada um para nós mesmos, para dentro de nós, e precisamos de Deus. Então Salomão está nesse clamor, ele está falando a respeito disso, e Deus está respondendo para isso. O meu povo que se chama pelo meu nome. Você se chama pelo nome do Senhor, você pertence a Jesus, você não é o israelita, você
a igreja de Deus. Você pertence a Jesus. Foi Deus que te escolheu e te entregou para Jesus. Você foi a Jesus, Jesus lavou você no sangue dele. Ele te purificou, ande na presença dele. Precisamos de movimento, nos movimentar e movido por esse arrependimento, sabe? Porque Deus está presente na nossa vida. Mas parece que não. Nós ficamos olhando notícias e notícias, morreu isso, morreu tantos, morreu. Nós temos que olhar para aquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu e você temos um tempo para estar aqui na terra. Todos nós temos um tempo para estar aqui na terra. O problema não é morrer, todos nós iremos morrer. Um dia, quem não for arrebatado, né? Se não vier o arrebatamento, nesses dias, nesses anos, vão morrer. O problema é como vai morrer. De que forma nós vamos morrer. Como nós estamos para chegar diante do Criador. Então, o Senhor está falando, o povo de Israel, ele precisava se pôr em movimento. O povo de Israel precisava ser inspirado pelo arrependimento, porque Deus estava presente, Deus não ia abandoná-los. Deus ordenou que eles abandonassem os caminhos ímpios, seus maus caminhos. Está na hora de nós nos arrependermos. Está na hora de nós santificarmos nossas vidas. Está na hora de nós sermos fiéis ao Senhor. Ser testemunha do Senhor nesses dias maus, dia em que a terra está em desespero, dia em que as nações estão em desespero, dia em que os seus vizinhos estão em desespero. E você tem uma palavra da parte de Deus para ele, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, aquele que é o libertador, aquele que veio libertar um povo, aquele que veio libertar um povo que hoje chama pelo seu nome. Então nós devemos buscar ao Senhor, sabe? O que é arrepender? A questão não pode ficar na forma de palavras e promessas. Às vezes nós logamos palavras, Deus, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazemos promessa. Palavra, não é isso que está cheio de gente fazendo isso. Tantas pessoas estão falando isso. Formas de palavras e promessas. Sabe o que é? É a conduta que precisa ser modificada. É a nossa conduta. É a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, nossos compromissos. Sabe? Nós vivemos no meio de uma corrupção. A Bíblia fala de homens que viveram em corrupção. Noé viveu em corrupção. Enoque andou com Deus. Está na hora de nós andarmos com Deus, porque Deus está no meio de nós. Nós já falamos aqui que Jesus está conosco todos os dias. Nós temos que mudar. A gente faz muitas promessas. Senhor, na hora da aflição a gente fala, Deus, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quando sai da aflição, esquece. Volta a ser aquela mesmice. Voltamos a mentir. Voltamos a ser corruptos. Voltamos a agir mal. Voltamos a apontar os dedos, voltamos a falar o que não deveríamos, cheio de vícios, cheio de traições. Nós precisamos mudar. A igreja do Senhor precisa mudar. E é essa igreja que Deus está falando, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que Ele é Senhor. Então eu e você, nós precisamos a questão não pode ficar mais sobre forma de palavras. Falamos. Senhor, eu prometo para o Senhor, não vou fazer mais isso. No outro dia estamos falando. Senhor, eu não vou cair mais nesse vício. 3 horas depois estamos fazendo. Nós deveríamos chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado e pedir a Ele que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, porque nós não podemos vencer isso. Na situação que nós nos encontramos, nós precisamos nos humilhar para receber a bênção de Deus. E Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer derramar a sua graça sobre o seu povo. A nossa conduta precisa ser modificada. Sabe, a igreja de repente ficou parecidinha com o mundo. A igreja trouxe o mundo para dentro dos templos, ou para dentro de casa, para dentro de si. Sabe? Nós agimos da mesma forma e da mesma maneira que aqueles que não têm conhecimento de Jesus. Nós agimos do mesmo jeito, nos prostramos, nós vemos maus testemunhos de pessoas chamadas cristãs. Há muito tempo atrás, há anos atrás, era fácil, qualquer falava, você é crente, que beleza, tinha a porta aberta. Hoje tem empresa aí que não quer nem saber se o camarada é crente.
Não quero. Por quê? Porque os que passaram lá deram mau testemunho, fizeram coisas terríveis, eram piores do que os ímpios, eram piores do que aquelas pessoas que não conheciam. Então está na hora de arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, Ele vai atender. Deus não mente, nós é que precisamos mudar. Deus não falha, é nós que falhamos. Então, nós precisamos, como diz Oséias, ele diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e vai fazer o curativo. Nós precisamos voltar para Deus. A igreja precisa voltar para Deus. A igreja precisa tomar posição de igreja. A igreja de Deus é a igreja gloriosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Deus está falando para Israel, serve para a igreja hoje. Como é que está a igreja hoje? Como é que está a igreja hoje? A igreja, em vez de ser imitador de Jesus, é imitador do mundo, na sua fala, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, no seu temperamento, sem caráter. Mas a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, nascidos de novo. Está na hora de nós voltarmos para o Senhor. A igreja precisa se voltar para o Senhor. A igreja precisa sair desses maus caminhos. A igreja precisa sair das trevas. Afinal de contas, Jesus disse que a igreja dele é luz do mundo e sal da terra. Olha a responsabilidade que nós temos. Então nós precisamos disso. As pessoas se queixam, mas Jeremias diz o seguinte: do que se queixa o homem? E ele mesmo responde: o homem se queixa dos seus próprios pecados. Por quê? Porque o homem sai da presença de Deus. E Deus não faz pacto. Deus não coopera com aquelas pessoas que fazem coisas ruins e andam nos seus maus caminhos. Que eu nesta noite, que você nesta noite, possamos aprender isso. Os olhos do Senhor estão pesando essa situação. Você não pensa que Deus está olhando a igreja dele? Deus está olhando a igreja dele. Você é a igreja dele, eu sou a igreja dele, nós somos a igreja dele, os olhos dele estão sobre nós, né? O capítulo 7, o verso 15, diz que fala a respeito disso. Agora estão abertos os meus olhos. Olha o que ele está dizendo. Agora estão abertos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Deus falou para Salomão: Salomão, os meus ouvidos e os meus olhos estão aí vendo. Deus sabe tudo o que eu faço. Deus sabe tudo o que a igreja dele faz. Os ouvidos dele estão esperando a sua oração, mas uma oração de arrependimento. Não uma oração de promessa, sabe? Querendo fazer joguinho, parece que nós queremos enganar Deus. Falamos coisa que nós não vamos cumprir. Prometemos coisas: Senhor, se o Senhor me livrar, eu faço isso, faço isso, faço isso. Deus não mandou nós fazermos nada disso. Deus quer que eu e você tenha atitudes, sabe? Nós precisamos mudar imediatamente, e aí Ele vai responder a qualquer mudança para melhor. Pode ter certeza disso. A igreja precisa tomar consciência disso. Nós temos que orar. Essa mensagem que Deus está falando com Salomão é para o povo dele. Deus não estava falando com o Egito. Deus não estava falando com o mundo lá fora. Não. Deus estava falando com o povo dele. Era para o povo dele se voltar. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como está o seu andar lá onde você trabalha. Sabe, muitas vezes nós erramos e Deus conhece o meu coração, o nosso coração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Entendeu? Ele diz que Ele vai curar a terra. Ele vai curar essa terra. O Senhor vai curar a terra e vai curar o seu povo. É isso que Ele está falando para o seu povo nesta noite. Para eu e você. E às vezes nós não gostamos de ouvir essas coisas. Sabe, irmão, a igreja de 2018 até 2018 era só aquele oba-oba. Deus vai dar isso, vai dar aquilo. O povo só vinha para a igreja para isso. Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar isso, vai dar aquilo. Nada de arrependimento. Deus promete isso, você vai ter casa, vai ter piscina, vai ter não sei o quê, você vai ficar rico. Deus nunca falou nada disso.
Jesus não morreu para que você tivesse casa, carro ou ficasse rico. Jesus morreu para que você tivesse vida eterna. Agora, se você trabalhar, for um bom administrador, então você vai ser próspero, vai ser abençoado. Entendeu? Isso não tem nada de errado. Não tem nada de errado em ser rico. O que tem de errado é colocar as riquezas. Só que naquele tempo, até 2018, é sobre isso. Só se falava de prosperidade material, coisas materiais. Os crentes estavam voltados, tudo material. Os templos se enchiam. Podia fazer culto de manhã, de tarde, de noite. Cheios de pessoas atrás de coisas, como se fosse ficar aqui. Mas sabe o que acontece? Quando Ele nos chama, vai tudo no mesmo lugar. E não leva nada disso. Essa ganância, essa coisa de querer todas. E nós damos uma olhada para Mateus, para o começo, quando Jesus é testado pelo diabo, é tentado e testado. Ele oferece tudo, ele oferece glória, ele oferece riqueza. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, nós estamos atrás de glória, atrás de riqueza. Irmão, Paulo diz, eu vou me gloriar, mas gloriar nas minhas fraquezas. Então é esse Deus que cuida de nós. E de repente a igreja mudou. Hoje ficamos, coisa que nós não víamos. As pessoas eram internadas, ia para o hospital. Olha que coisa interessante. Ia para o hospital, vou fazer uma operação. Ela ia tranquila, como se nem se pensava em morrer. Operação, e muitas vezes com situações difíceis. Quantas pessoas iam para o hospital e ficavam uma semana, um mês internado? Hoje, quando saía, ninguém nem se preocupava. Você viu alguém batendo palma porque ele saiu? Hoje não, hoje quando sai você está vendo como é que está acontecendo? Ele sai do hospital, os médicos batem palmas, as enfermeiras batem palma, a família toda lá batendo palma. Estão dando valor à vida. Nós estamos aprendendo a dar valor à vida. Mas Jesus tem vida e vida com abundância para você, para a sua vida, para a minha vida e para nós. Vida com abundância. É interessante isso. Hoje se sai livre. Eu tenho aí um pastor amigo meu, graças a Deus, ele e a esposa, os dois ficaram com Covid, passaram ruim, estavam ruim. Essa semana os dois saíram, glória a Deus por isso, saíram do hospital. Nós aprendemos a dar valor à vida, coisa que nós não dávamos valor à vida. Hoje ouvimos textos e mais textos. Olha, você fala, quando você sai de casa, diga que ama a pessoa, porque você não sabe o que vai acontecer. E é verdade, não sabíamos. Antes ninguém pensava nisso. Hoje está todo mundo apavorado. Se deu um espirro, então fica apavorado. Se escorreu o nariz, fica apavorado. Se deu um pouquinho de febre, fica desesperado, pensando que vai morrer. Mas o problema, como eu disse agora há pouco, não é morrer. O problema é como você vai morrer. Como é que você vai chegar diante do Senhor. Então, como diz um canto que cantava, como é que eu vou chegar diante do Senhor? Com as mãos vazias? Qual foi o meu testemunho? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender. Está na hora de nós arrepender pelos erros, irmão. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor atrás de coisas materiais. E hoje, sabe o que nós estamos pedindo? Saúde. Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra desse vírus, Senhor, nos proteja dessa praga, Senhor, nos livra dessa peste, não é? Nós queremos vida, porque ela está ceifando vida de repente, a pessoa mal está respirando e foi embora. Jovens, não é? A pessoa acharam que era só os velhos, no começo acharam que eram os velhos que ia tudo embora, e hoje são jovens, 20 anos, 22 anos, 15 anos, 17 anos, 30 anos, jovens. A morte não escolhe idade. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. A igreja hoje tomou uma nova direção. Ninguém está falando mais de casa, de piscina, de emprego, disso, daquilo. Porque o que é valorizado hoje? A vida. Então nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é aquele que tem vida eterna. Aquele que ressuscitou. Aquele que é a nossa Páscoa. Ele está nos chamando para a vida eterna. Para ter uma vida em abundância, mas é uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de alegria. Esse povo deve buscar, esse povo não deve ficar prometendo. Ele está falando, Salomão, esse povo tem que se humilhar. Se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, se vocês deixarem, se converterem dos maus caminhos. Olha o que Deus está falando, maus caminhos. Nós andamos de qualquer jeito e achamos que estamos andando bem, estamos fazendo melhor. E ai de alguém falar alguma coisa,
É indireta. Ah, esse pastor está dando indireta. Esse irmão vai corrigir. Não gostamos de correção. Andamos de qualquer jeito, andamos no erro. E muitas vezes o irmão está simplesmente mostrando o caminho para nós, com o seu testemunho. Não simplesmente apontando o erro, mas mostrando: meu irmão, não faça isso. Você tem Jesus. Você é nascido de novo. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já te deu vida eterna. Não volte para trás. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, continue olhando para Jesus. Como eu estava dizendo aí, Pedro tira os olhos porque o vento era muito forte. E ele começa a afundar, e Jesus estava na frente dele. Oh, querido, Jesus está na sua frente. Jesus tem falado à sua casa, à sua família, e muitas vezes vocês estão se afundando, mesmo com a palavra de Deus. Pedro estava diante da ressurreição e da vida, daquele que era poderoso para acalmar o mar, para acalmar o vento, e ele sentiu o vento forte, ele desviou o seu olhar. Que nesta noite você não venha desviar o seu olhar de Jesus, que nesta noite eu e você possamos nos converter para andar na presença de Jesus e para ter vida eterna. A calamidade pode ser curada, sabe, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Essa praga pode ser curada, os hospitais podem ficar vazios daqui aos dias. Nós precisamos clamar e buscar a Ele. Se o meu povo se chama pelo meu nome, nós temos que clamar, nós temos que buscar ao Senhor. Deus, Ele quer ficar satisfeito. Por quê? Porque Deus quer vir e ouvir e ver a conduta. A minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta vai ser muito importante. Sabe por quê? Muito mais do que promessas e orações jogadas, palavras, como se nós fôssemos iludir a Deus. Você sabia que tem gente que pensa que vai iludir a Deus? Ele começa a falar com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. Ele sabe que ele não vai cumprir aquilo que ele está falando, e mesmo assim, ele joga aquelas conversas para Deus. Para o Criador, aquele que o criou, aquele que sabe de tudo, antes que a palavra venha na minha boca, ele já sabe. Então, nesta noite, eu e você devemos mudar a conduta. A nossa conduta é de maus caminhos. De mau caminho. A nossa conduta é conduta que não nos humilhamos, nós somos soberbos. Nós somos soberbos. Nós achamos que nós somos, como diz o pessoal aí fora, né, a última bolacha do pacote. Nós somos o máximo. E nós não somos nada disso. E esse vírus está provando que o homem nada é. É um fôlego. É um fôlego de vida. E Jesus é aquele que nos dá fôlego de vida. Que nesta noite eu e você possamos nos aprender com esta palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo mudar de posição, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se converter, se o meu povo desejar os céus, né? Quantas vezes eu ministrei aqui e ministro a vocês e falei a vocês, que o Senhor diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino. E nós estamos buscando as coisas. Ele diz que se nós buscássemos o reino, nós não teríamos falta de nada. Ele não mente, mas a gente quer as coisas. E a gente não quer o reino. Nós não queremos nada do reino. Para nós imaginamos o que é o reino. Mas no reino tem paz. Ele não é comida. E ele mesmo disse, ele não é comida, não é bebida. Ele é justiça e paz. Que nesta noite eu e você possamos meditar nesse texto sagrado. Quando você lê essa palavra, sabe? Lê esta palavra, medite nesta palavra. E é interessante, olha, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Deus está dizendo para o rei Salomão, Salomão, os meus olhos vão estar sobre vocês quando estiver orando aqui. Os meus ouvidos vão estar atentos àquilo que vocês estão falando. Quando você está orando, Deus está ouvindo. Quando você chega na presença dele, ele está olhando, Deus está vendo. Deus sabe tudo. Que eu e você possamos ter consciência disso. Chegar diante dele. Às vezes nós fazemos orações lindas e maravilhosas para as pessoas ouvirem. Mas quando nós chegamos diante do nosso quarto é diferente. Quando eu entro no nosso quarto, eu chego e derramo meu coração. Que você possa derramar seu coração diante do Senhor nesta noite. Que a sua família possa derramar o seu coração
diante do Senhor que ressuscitou. Ele é a tua Páscoa, a tua passagem para o reino dos céus, para o paraíso, o lugar onde não haverá câncer, não haverá Covid, não haverá dor de dente, não haverá maldade, não haverá engano, não haverá serpente. Lá a serpente não entrará. Paraíso, a serpente que destrói, a serpente hoje que lança venenos, que joga um pelo outro, contra o outro, e destrói vidas, e derruba vidas, e coloca orgulho no nosso coração, e coloca ódio no nosso coração. Então, nós precisamos voltar para essa palavra, porque Deus está dizendo para Salomão: os meus olhos estão abertos. Os olhos de Deus estão abertos sobre você nesta noite. Os olhos de Deus estão abertos sobre mim nesta noite. Os olhos de Deus estão abertos sobre a igreja dele nesta noite. Ele falou aqui para Israel no capítulo 7. Aleluia. Mas ele está falando conosco nesta noite, que é hora de nós nos arrependermos. Nos arrependermos. Sair do nosso pedestal. Sair do nosso orgulho. Como eu tenho visto e você também tem visto. Como nós temos visto pessoas pisar um em cima do outro. Mesmo se diz aquela que serve a Deus. Os grandes pisando nos pequenos. Mas os olhos do Senhor estão vendo isso. Os olhos do Senhor estão vendo isso. E ele diz: e os meus ouvidos estão atentos à oração. Lembra daquele homem que orava? Apontava para o publicano? Eu não sou igual a este homem. Olha que oração. Até na oração ele é soberba. Ele disse que ele dava dízimo, que ele fazia isso, que ele jejuava, que ele fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. O outro nem sequer ousava olhar, porque ele era pecador. Que eu e você possamos nem ter coragem de olhar por causa dos nossos pecados, olhar para aquele que é santo, aquele que é tremendo. Isaías, quando viu, e quando ele tem a revelação dele, ele disse que ia morrer, porque ele viu o Senhor dos exércitos, e ele era um homem pecador. E nós achamos que nós somos os tais, nós achamos que nós somos melhor do que o outro. Tem gente que se acha até melhor daquele que está ministrando a palavra, e fica apontando ainda: eu prego melhor do que ele, eu falo melhor do que ele, o que ele está fazendo ali? Olha, reclame com o dono dele, fale com o dono dele, fale com aquele que colocou ele lá. Sabe quem colocou ele lá? O Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está conosco, diz Davi. E ele estava vendo mesmo, ele estava falando ali para: eu vou perdoar os seus pecados quando eles se humilharem, eu vou sarar a sua terra quando eles se humilharem, quando eles se arrependerem, quando eles deixarem os maus caminhos. Sabe quando é que Deus vai agir, irmão? Quando nós cumprirmos com essa palavra, quando nós nos arrependermos. Sabe, às vezes nós passamos dias e dias sofrendo, perecendo, desesperado e angustiado, quando nós deveríamos estar em paz. Jesus disse: a paz que Ele nos dá não é como o mundo dá. Então Ele diz que está ouvindo a oração daquele lugar. E aí Ele vem lá e diz: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. O Senhor nos escolheu. Em Cristo Jesus nos escolheu. Ele nos escolheu e Ele nos santificou. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos de qualquer jeito, como Ele está falando aqui, andar de qualquer jeito, Ele não atende. Andar de qualquer jeito, e não tem jeito mesmo. Ele está vendo. Não há jeito para eu e você, se não andar em santidade. Ele já nos santificou. Ele disse para Pedro: vós estáis limpo pela palavra. Sabe quem é que nos limpa? Esta palavra. E muitas vezes nós não aceitamos essa palavra. Sabe por quê? Nós só queremos coisa que nos bajule, que fala que nós somos melhores, que nos coloca o nosso ego. Mas aqui Deus está dizendo: se arrependa, se arrependa, se arrependa, que eu vou sarar a sua terra. Se arrependa que eu vou sarar a sua casa. Se arrependa que eu vou sarar seu casamento. Se arrependa que eu vou sarar o seu filho. Se arrependa que eu vou sarar a sua filha. Se arrependa que eu vou sarar onde você trabalha. No seu caminho Deus vai sarar. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para Deus e buscar a presença dEle. Ele está dizendo: eu escolhi. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Ele nos santificou. Para quê? Para pôr o nome dEle naquela casa.
eu e você carregamos o nome dele. Como é que nós estamos carregando o nome de Jesus? Quando as pessoas nos olham, o que elas dizem? Ah, crente, ó. Ela diz que é crente, olha como ela anda. Você é crente que nem essa daí? Que é isso? Eu fico desse jeito mesmo. Vou para o inferno, mas desse jeito não. Tem pessoa até que diz isso. Você cria a boca dela. Olha como é que ela anda. Olha como é que ela se veste. Olha como é que ela... Entendeu, querido? Você pensa que não olham? Olham. Eles nos olham, sabe por quê? Porque Deus colocou o nome de Jesus em nós. Nós somos chamados discípulos de Jesus. Seguidor de Jesus. Aonde nós formos, não tem como esconder. Pedro fugiu. Ah, você fala igual ele, parece com ele, está com ele. Não. Na hora da aflição nós fugimos. Que nesta noite eu e você possamos adorar a Ele. Adorar a Ele porque Ele tem falado conosco. Adorar a Ele porque Ele ressuscitou. Adorar a Ele porque Ele é a nossa Páscoa. Ah, nossa Páscoa. Adorar a Ele porque Ele disse que eu tenho que me arrepender. Se o meu povo, eu sou o povo de Deus, você é o povo de Deus. Vamos nos arrepender. Se arrependa. Deus vai sarar a sua terra. Deus vai sarar o seu corpo, da cabeça, da raiz do cabelo, a planta do pé. Deus vai sarar a sua casa. Deus vai sarar a sua família. É a verdade. Ele está dizendo, porque eu coloquei o meu nome para que esteja perpetuamente e os meus olhos vão estar fixo e o meu coração vão estar todos os dias. Quando você estiver orando, quando você estiver andando, os olhos do Senhor vão estar sobre você. Os ouvidos do Senhor vão estar ouvindo você. Sabe? Porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele te santificou. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nesta noite eu e você possamos nos converter. Entendeu? Buscar ao Senhor. Sabe? A nossa conduta é muito mais importante do que as nossas orações, do que as nossas promessas que nós fazemos diante dele. Eu prometo isso, Senhor. Nunca mais eu faço isso. Quantas vezes você promete para sua esposa que não vai fazer e no outro dia está fazendo? Quantas vezes você promete para sua mãe que não está fazendo, daqui a pouco está fazendo? Quantas vezes a senhora promete para seu marido, daqui a pouco, não vou. Está fazendo. Deus não satisfaz essas promessas. Deus quer comportamento. Sabe? Deus deseja a conduta, sua conduta, quando você passar. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Testemunhas nos olhando. Que nesta noite o Senhor nos guarde. Que nesta noite o Senhor nos ensine. Que esta palavra nesta noite fique no seu coração. Vou parando aqui nesta noite para orar pela sua casa, pela sua família. Nós possamos nos arrepender. Nós possamos ter os nossos pecados perdoados, queridos. Perdoados. Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus e se converter dos seus caminhos, mudar a conduta. Eu não sei como é que o Senhor tem se conduzido até agora. Eu não sei como a senhora tem se conduzido até agora. Mas Ele está dizendo que nós temos que se converter dos maus caminhos. O povo de Israel estava nos maus caminhos. O povo de Israel não estava fazendo a meia volta, se convertendo. Ele estava se afundando cada dia mais. E Deus estava dizendo, se o meu povo, aí eu vou mandar chuva. A chuva das bênçãos de Deus virá sobre a sua casa. A chuva das bênçãos de Deus virá sobre a sua família. A chuva as bênçãos de Deus virá sobre você. E as bênçãos de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Deus não mente. Ele diz, então, eu ouvirei dos céus. Ele ouvirá quando eu me arrepender. Ele ouvirá. Quando eu me humilhar. Quando eu me converter. Ele ouvirá. Que eu e você possamos aprender. Quando eu sair dos maus caminhos. Saia dos maus caminhos nessa noite. Saia da rodinha dos escarnecedores, saia das piadinhas, saia daqueles que zombam, saia desse meio, comece a andar. Ele diz que vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Que Deus nos guarde nesta noite, que a palavra do Senhor nos guarde nesta noite. Essa palavra era para o povo de Israel,
Essa palavra nós estamos citando porque eu estou vendo ela em todos os lugares. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Precisamos mudar a conduta. Está na hora de nós mudarmos a nossa conduta. O marido na hora de mudar a sua conduta com a esposa. A esposa na hora de mudar a sua conduta, a sua maneira de falar com o seu marido. Os filhos mudar as suas condutas, parar de promessas, parar de enrolação, parar de mentiras, parar de engano com seus pais. E ser sinceros, ser fiéis. Porque nós levamos o nome de Jesus. Nossos vizinhos nos olham, olha os crentes, olha o crente, olha a crente, olha a crente. E o diabo ri. E o diabo faz festa, o diabo fica feliz. Quer deixar ele com raiva? Mude a conduta e ande na presença de Jesus. Cristo, a nossa Páscoa, ressuscitou. Ele vive. Você pode crer no amanhã, você pode crer na vitória. Ele é a nossa vitória. Ele é aquele que está com os olhos atentos à nossa oração. Eu vou orar por você nesse instante. Esse primeiro domingo do mês de abril, que o mês de abril seja mês de conversão na sua casa, de salvação, de cura, de milagres, de ressurreição, de transformação, que haja vida eterna na sua casa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos de Deus. Deus está olhando para nós nesta noite. Ore comigo nesta noite, no nome de Jesus. Ele vai vir e vai sarar a sua terra. Meu Deus e meu Pai, te damos graça pela tua palavra, te damos graça pela tua igreja, a tua igreja que é lavada no sangue de Jesus, a tua igreja que é vitoriosa, a tua igreja que se entrega a ti nesse instante. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância, os nossos maus testemunhos, a nossa fala, Senhor, que muitas vezes não tem sido fala de um cristão, de alguém que é seguidor de Cristo. Pai, tem misericórdia, nos ensina a andar na tua presença, nos ensina a ser fiéis, verdadeiros, sinceros e santos, que ame a tua palavra, que viva para ti, que a graça de Deus, que a bênção de Deus seja com o teu povo, seja na vida de cada homem e de cada mulher. Entra neste lar nesta noite. Senhor, cessa essa pandemia neste lar. Senhor, os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão com Covid, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, que o mês de abril seja mês de saúde, que o mês de abril seja mês de portas abertas, que o mês de abril seja mês de vitória, que o mês de abril seja mês da tua graça e a tua bênção na vida do teu povo, porque os teus olhos estão sobre nós, e o Senhor está atento à oração da tua igreja. A tua igreja clama e suplica a tua bondade e a tua misericórdia. Nos ensina o teu caminho, apaga os nossos pecados através do sangue de Jesus, nos perdoa. Quantas vezes nós temos, Senhor, errado, tem misericórdia de nós, nos ensina a buscar a tua face, a estar na tua presença, e a tua graça seja na vida deste homem, na vida desta mulher. Senhor, entra com providência nesta família e nesta casa, e abençoa, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, derrama saúde sobre essa casa. Senhor, derrama paz nessa casa. Senhor, abre as portas e sara esta família, sara esta casa, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima semana. A paz do Senhor. Deus guarde a sua casa. No nome de Jesus. Amém e amém.